Olá, Shounens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao ShonenTube, seu canal de animes, mangás e outras nerdices. E no vídeo de hoje, um dos top 10 mais difíceis que eu já fiz nesse canal, que é o top 10 dos personagens mais poderosos de Samurai X ou Rurouni Kenshin. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, aproveita e me segue nas redes sociais, @ShonenTube, tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok. Recados dados, vamos para o vídeo. Antes desse vídeo começar, eu queria botar aqui um adendo. Eu levei em consideração aqui o mangá de Samurai X. Pra quem não sabe, o anime e o mangá, depois da saga do Shishio, tem caminhos bem diferentes, então eu preferi excluir o anime pra excluir os personagens fillers todos, entendeu? Então você não vai ver aqui, por exemplo, o Shogo Amakusa, mas personagens que só aparecem no mangá vão estar nessa lista. E o segundo adendo é que eu não vou considerar o Yahiko crescido, porque a gente não viu o potencial que ele alcançou. A gente sabe sim que ele é bem poderoso, mas como ele não enfrentou nenhum vilão, a gente não viu o real poder dele, então ficou meio difícil ter um parâmetro para encaixar ele aqui. Sem mais delongas, vamos para o top 10. Em 10º lugar, eu vou ter aqui Jinnei. Jinnei é o primeiro grande vilão de Samurai X, ele é quem faz Kenshin voltar a ser Battlesai pela primeira vez, ele sequestra Kaoru, ele tinha uma técnica ali que paralisava os oponentes, fora que ele era um exímio espadachim. Ele causou algumas dificuldades pro Kenshin, mas também não era o Kenshin no auge dele ainda, e também não era o Battlesai, então ele não tem nenhum grande feito para estar em colocações mais acima. Em 9º lugar, eu coloquei aqui o Anji, que é o monge dos Juppongatanas que ensinou a técnica de soco pro Sanosuke. Mesmo não sendo exatamente um espadachim, ele tem ali uma arma de fato, mas ele não usa, então acabei não considerando. Eu ainda acho que ele tá acima do Jinnei, eu acho que ele conseguiria bloquear ou quebrar a espada do Jinnei, e depois o Jinnei não teria defesa contra os socos dele, e são socos muito poderosos, fora que ele conseguiu usar aquela técnica do Futai Alchemy, caramba, esqueci completamente o nome, mas aquela técnica de pulverizar usando o corpo com qualquer parte do corpo dele. Então provavelmente se ele fosse atingido por uma espada, ele conseguiria pulverizar a espada. Isso é bem absurdo. Isso, claro, considerando que não fosse nenhuma técnica muito absurda de espada. E de fato o Jinnei não tinha nenhuma técnica absurda de espada. Então eu acho que o Anji merece estar na 9ª colocação. Em 8º lugar eu coloquei aqui o Sanosuke Sagara, parça do Kenshin, fiel escudeiro do personagem principal, um dos personagens mais divertidos da obra, e eu botei ele acima do Anji pelo seguinte motivo: o Sanosuke é um estrategista melhor, embora o Anji consiga dominar a técnica de pulverizar, se eu não me engano é duplo extremo, uma técnica em português, né? O Sanosuke teria vencido a luta usando só o punho direito, mesmo não tendo aprimorado no corpo todo como o Anji fez, então esse lado estratégico do Sanosuke é melhor do que o Anji levou uma certa sorte, né? Porque se eu não me engano bateu num amuleto que o Anji carregava, então o Anji conseguiu continuar lutando depois. Mas o Sanosuke, depois disso, ele conseguiu ainda aprimorar a técnica criando um terceiro estágio. Para quem não entende a técnica de pulverizar, né, o duplo extremo, ela consistia em um soco de 2 movimentos. O Sanosuke conseguiu criar um terceiro movimento que deixou a técnica ainda mais mortal. Então, por causa desses fatores da estratégia e de tornar a técnica ainda mais letal do que a do Anji, por mais que eles não tenham o mesmo domínio da técnica, eu preferi botar o Sanosuke uma colocação acima. Em 7º lugar, eu botei Aoshi, o líder da Oni Wabanju. Ele tem treinamento ninja, ele tem sentidos um pouco mais aguçados, isso já é uma certa vantagem, ajuda a antecipar alguns movimentos. Ele luta com 2 katanas, uma mais longa, outra mais curta, ele tem uma variedade de técnicas bem interessante, ele é bastante rápido, causou dificuldades no Kenshin nas 2 lutas que eles tiveram, mas eu acho que ele não tem feitos tão bons quanto os personagens que vão estar acima dele, por isso que ele está no 7º lugar. Eu acho que com oponentes desarmados como Sanosuke e o Anji, ele teria muita vantagem, e ele é bem superior ao Jinnei. Já em 6º lugar, eu coloquei o Soijiro, um dos personagens mais rápidos da obra. A técnica dele era extremamente letal. O Kenshin teve muita dificuldade de vencer ele. O Kenshin só vence ele porque o Soijiro, ele psicologicamente, ele teve alguns problemas, ele ficou abalado psicologicamente. E por causa do Amakakiro Ryu no Hirameki, a técnica suprema do estilo Hitei Mitsurugi. O Aoshi também foi derrotado pelo Amakakiro Ryu no Hirameki, mas não parecia ser tão necessário usar no Aoshi como foi contra o Soijiro. Eu acho que se o Kenshin não usasse o Amakakiro contra o Soijiro, ele não conseguiria vencer. Já contra o Aoshi, eu acho que ele conseguiria sim vencer. Por isso, o Soijiro está acima. Em 5º lugar, Riko Seishuro, o mestre do Kenshin. Ele é mestre do estilo Hitei Mitsurugi, tem praticamente todas as técnicas que o Kenshin tem, menos o Amakakiro Ryu no Hirameki. Tem mais força física e mais experiência do que Kenshin, mas não tem a juventude, já tá um pouco mais velho. Então, a diferença de força para esses 3 personagens, né, o Aoshi, o Soijiro e o Riko, é uma diferença bem pequena. Então, pelo fator experiência, que o Riko tem bastante, e pela variedade de técnicas que o estilo Hitei Mitsurugi tem, eu colocaria o Riko acima do Aoshi e do Soijiro. Em 4º lugar, eu botei o vilão final da obra, né, o Enishi. Pra mim não é mais forte do que o vilão anterior a ele, que é o Shishio.
não entrou no top 3 dos personagens mais fortes da obra, mas ainda assim é um personagem bastante poderoso. Ele conseguiu superar, por exemplo, o Kenshin em força e em altura, né, a questão de saltos e tal, e depois, usando a técnica dos nervos insanos, ainda conseguiu superar a velocidade do Kenshin também. Fora que ele tinha uma resistência absurda, ele foi atingido pela técnica do Fulgor do dragão de 9 cabeças, continuou lutando. Na segunda vez, ele conseguiu bloquear os 9 ataques, e na terceira, antes do Kenshin conseguir usar a técnica, ele já conseguiu contra-atacar. Fora que a primeira vez que o Kenshin usa o Amakakeru Ryu no Hiramek contra ele, a técnica suprema do estilo Hiten Mitsurugi, o Enishi consegue superar ele. Então o Enishi tem sim feitos bem poderosos, então o Enishi tem sim feitos bem impactantes na obra e merece estar aqui na nossa quarta colocação acima desses outros personagens. Em terceiro lugar é o Saito. Saito é um dos personagens mais queridos da obra, é o principal rival do protagonista. Pra mim, a melhor luta do anime é a luta entre o Kenshin e o Saito. O Saito não é só um bom espadachim, ele também tem bastante força bruta, ele conseguiu vencer o Sanosuke numa luta física. Óbvio, o Sanosuke ainda não tinha a técnica do duplo extremo, nem do triplo extremo, mas também não é a especialidade do Saito. Fora que ele era o principal rival do Battlesai na época da Revolução. Ele é um cara muito experiente e nunca deixou de treinar, diferente do Kenshin, que ficou anos aí como um andarilho. Eu acho que ele seria capaz de vencer o Enishi também, pela experiência e pela variedade de técnicas que tem. Fora que o Saito também é muito inteligente. Pra mim, o principal fator que coloca o Saito acima do Enishi, pra mim é o fato dos nervos da insanidade do Enishi, que dá um boost de poder nele, né? Deixa ele muito mais forte, muito mais rápido. É uma técnica que deixa ele muito mais sensível também, e o Saito conseguiria encontrar alguma maneira de tirar proveito dessa fraqueza do Enishi, assim como o Kenshin fez. Fora que o Saito não tem nenhuma fraqueza tão absurda assim quanto o Enishi. E ele tem um golpe supremo também, né? O Gatotsu Zero, que ele estava aguardando para usar contra o Battlesai. Mas, infelizmente, nunca vimos esse confronto aparecer nessa revanche. Em segundo lugar, eu botei aqui o Shishio. O Shishio simplesmente derrotou o Kenshin, depois derrotou o Saito, depois derrotou o Sanosuke, depois derrotou o Aoshi. Tudo bem que nenhum deles estava 100%, mas derrotar todos eles em sequência é um baita feito. Depois, lutando contra o Kenshin novamente, ele consegue esquivar do Amakakeru Ryu no Hiramek. O problema é que ele é pego no vácuo que a técnica cria e fica paralisado, mas ainda assim ele sobrevive e tenta continuar lutando. A questão é que o corpo dele não aguentava mais, né? Ele já tinha sido queimado, ele já tinha passado o tempo muito mais do que o corpo dele aguentava, então ele acaba se incendiando e ele morre carbonizado. Talvez se fosse o Shishio na época antes dele ter sido queimado, né? Quando ele foi o sucessor do Battlesai na Revolução, quem sabe ele poderia aí ter vencido o Kenshin e transformado o Japão no império dele. E em primeiro lugar, eu botei aqui a mesma pessoa, mas dois personagens diferentes, Kenshin e Battlesai. Por mais que, como eu falei, eles sejam a mesma pessoa, são duas personalidades muito diferentes. O Battlesai, ele era muito mais letal, muito mais decisivo. E por estar ali, vivendo numa época de guerra, de revolução, estar sempre em combate, ele estava mais adaptado às lutas. Fora que o Kenshin era mais jovem, então o físico dele era melhor. Provavelmente o Kenshin era mais rápido e era mais forte. Tanto que o Saito, quando luta contra o Kenshin, no presente da obra, né, ele percebe que conforme o Kenshin vai lembrando, vai entrando em transe, né, naquele estado do Battlesai dele, mesmo ele já tendo perdido muito sangue, ele vai ficando mais rápido. Então o Battlesai de fato era mais rápido que o Kenshin, que já é bastante rápido. Mas o Battlesai ainda não tinha o Amakakeru Ryu no Hiramek, que é uma técnica extremamente poderosa do Kenshin, fora o fator que aqui estão considerando o auge dos personagens. E o Kenshin no auge, já com as respostas que ele encontrou, né? A forma que ele encontrou de espiar os pecados dele, ele já aprendendo a valorizar a própria vida. Pra quem não lembra, na luta contra o Aoshi não conseguiu derrotar o Kenshin por questões de segundos. E o Kenshin diz que essa diferença sempre vai estar lá, porque o Aoshi estava lutando pra matar e o Kenshin lutava pra viver. Então o Battlesai era alguém que lutava pra matar. E o Kenshin é alguém que luta pra viver. E isso é um poder a mais. É um pouco de protagonismo? É, mas faz a diferença na obra. Então eu botei os dois aqui em primeiro lugar. Pra mim o Kenshin até levemente superior, mas eu preferi deixar em primeiro lugar pra você escolher qual deles era mais poderoso. Então se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos. Se quiser apoiar de outra forma, eu tô deixando aqui embaixo o link do Apoia-se. Tem também vários links de cursos pra você aprender a desenhar seu personagem favorito, criar sua própria história, criar games. Tem também o link da nossa lojinha, uma parceria com a Magazine Luiza. Então se você está pensando em comprar alguma coisa, dá uma conferida no nosso link, que tem promoção sempre, então de repente a gente está com preço mais em conta e você vai estar ajudando muito o canal. Eu espero que vocês tenham gostado, comenta aí o top 10 de vocês, a gente fica por aqui e até a próxima.